Gálatas 1 e 10. Estamos trabalhando a tirania da performance. E a partir de 4 altares da perfeição, nós estamos também dialogando teologicamente acerca dessa teatralização da vida num universo tirânico da performance. Então nós trabalhamos, só para lhe relembrar, ou para aqueles que não tiveram aqui na quarta passada, nós trabalhamos o corpo como projeto inacabado, não é? E hoje, você pode inclusive acessar essa mensagem no YouTube, a primeira mensagem dessa série, o corpo como projeto inacabado. Esse é um dos altares da perfeição. E hoje a gente vai trabalhar o segundo altar da perfeição. Repita comigo: o sucesso como projeto de vida. Vamos ler Gálatas 1:10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós vamos hoje, trabalhamos dentro da logística da tirania da performance. Nós trabalhamos na quarta-feira passada alguns inimigos do coração, não é? Aqueles que estão presos na tirania da performance, eles têm abrigado em seus corações alguns inimigos. O primeiro inimigo é a culpa. O segundo inimigo é a frustração. O terceiro inimigo é o medo. O quarto inimigo é a ansiedade. E o quinto inimigo é o isolamento social. Nós trabalhamos isso na quarta passada. E nesse cenário de autodestruição, que queira ou não, quem está preso na tirania da performance vive uma vida muito difícil, não é? Em todos os aspectos. E nesse cenário, a partir da ótica da teatralização da vida, que nada mais é do que vivermos como que num teatro, não é? Parece que a vida se torna um teatro e a gente é obrigado, por causa principalmente dos outros, a viver a tirania da perfeição, não é? Precisamos sempre estarmos preocupados em dar satisfação ao outro e não a Deus, não é? E nós viramos escravos dessa tirania da performance. E nessa escravidão da tirania da performance surgem 4 altares. O primeiro altar é o corpo como projeto inacabado que vimos na quarta-feira. Eu lhe convido, você que não esteve aqui na quarta, para acessar o nosso canal do YouTube e assistir essa mensagem, até para você seguir a lógica, não é? O raciocínio da ministração. O outro altar é o sucesso como projeto de vida, quando o sucesso, ele é, para mim, um ídolo, que é isso que nós vamos ver hoje, a felicidade como obrigação e a autoajuda como falsa salvação, tá? Então, são esses 4 altares que nós estamos vendo e prescrutando para aprendermos e não nos tornarmos escravos desses altares. Nós já vimos o primeiro, como eu disse, o corpo como um projeto inacabado, e hoje nós vamos ver o sucesso como projeto de vida. Em primeiro lugar, eu queria esclarecer, assim de forma muito clara, que não é pecado nenhum você ser um sujeito bem-sucedido, tá? Não é pecado, eu vou repetir, você ser um sujeito bem-sucedido, ou seja,
ter sucesso na vida não é pecado, tá? Não se trata disso. Da mesma forma como nós ensinamos aqui em vários cultos, que dinheiro não é problema. Agora, dinheiro não é problema para quem sabe usar o dinheiro, não é? Quando você tem dinheiro, não é problema ter dinheiro. O problema é o dinheiro lhe ter, não é? É muito isso que a gente discute aqui. Então, quando o dinheiro me tem, não é? Como um escravo dele, aí sim surge um problema, não é? Então, o jovem rico, o problema dele não era o dinheiro que ele tinha. O problema era o amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é? Então, não tem problema de você querer estudar, de você querer crescer na vida, de você querer prosperar à luz das Sagradas Escrituras, de você querer ter um bom carro, uma boa casa, né? Com segurança, não tem problema. Isso não é um problema, não é? Apenas siga nos meios lícitos, não é? Quer boas coisas, estude, trabalhe, se esforce, seja honesto, não é? E você pode prosperar. Não há problema nisso, não há problema nenhum. Então eu queria deixar isso claro para que ninguém entenda, não é? Que eu estou falando que ter sucesso na vida é um problema. Não, não é problema. Agora, eu não posso ter uma vida, o meu projeto de vida não pode se basear apenas em ter sucesso. Você entende? Eu não posso fazer da minha vida uma corrida frenética atrás do sucesso. Quando eu faço da minha vida, não é? Quando eu utilizo-me do meu tempo diário, utilizo-me da minha rotina, utilizo-me de tudo que eu tenho acesso, somente para correr numa corrida frenética, que cansa muito, não é? Para ter sucesso na vida, aí você fez do sucesso um ídolo, entende? Você transformou aquilo que é uma consequência do trabalho. Ora, se eu trabalho bem, se eu estudo, se eu me esforço, se eu sou uma pessoa benquista no RH da empresa, não é? Se o meu chefe que conta comigo, e ele conta comigo, eu sou aquele que me destaco, porque ninguém quer ajudar numa hora extra, por exemplo, e eu me destaco porque sempre me voluntario, é óbvio que você vai se destacar. É óbvio que você vai ser visto como uma pessoa que de fato se destaca, né, no meio dos outros colaboradores da empresa. E você vai progredindo, porque o patrão, o chefe, está vendo a sua desenvoltura, não é? Então, nós devemos ter esse comportamento. Esse comportamento é benquisto, não é? Especialmente para nós, que somos cristãos e devemos dar exemplo. Então, é fato. Se você é uma pessoa esforçada, que estuda, que trabalha, que corre atrás, que não tem corpo mole, você tem como consequência, né, o sucesso. E obviamente que o sucesso aqui, ele transita por várias áreas da nossa vida. Sucesso não é apenas, não é, no âmbito financeiro. Tem muita gente com muito dinheiro e nem à noite dorme, não é? Nós temos que entender também essa matemática. Sucesso não é apenas ter um cofre no banco cheio, não é? Uma poupança milionária, não é isso. Sucesso é também você ter uma condição financeira digna, mas você ter também saúde, paz,
nome na praça. Tem coisa melhor do que um nome na praça? Não é? Tem coisa melhor do que você ter um caráter ilibado? Isso é sucesso também. Tem coisa melhor do que você ser conhecido como um homem e como uma mulher de Deus? Não, não é? Isso é sucesso também. Tem coisa melhor do que você criar seus filhos e amanhã você olhar para trás e ver que você teve sucesso na criação dos seus filhos? Não, isso também é sucesso, sucesso familiar, não é? Então nós devemos olhar para o sucesso como algo que é consequência, primeiramente, obviamente, da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas, porque não merecemos, mas também do nosso esforço, não é? Das nossas condutas, das nossas práticas diárias. Amém? Então, quando o projeto, não é, de vida é atrelado ao sucesso, e você tem isso como uma normatização da vida, isso se torna insustentável. O preço é muito alto, e aí você vai se perdendo no relacionamento com Deus, no relacionamento com a igreja, no relacionamento com os irmãos da igreja. Por quê? Porque você já não prioriza o que tem que ser prioritário. O que tem que ser prioritário nas nossas vidas é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu tenho em meu projeto de vida o sucesso como prioridade, o sucesso se torna um ídolo. Então eu tenho que ter muito cuidado, porque quando o sucesso é o meu projeto de vida, qual é o teu projeto de vida? Sucesso. Você quer o que da vida? Sucesso. Você busca o que aqui? O que é que te satisfaz? Ter sucesso. Tornou-se algo inerente, projeto de vida. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque o fazer, você vai estar sempre numa roda, não é? Ali do fazer, que você vai entrar dentro de uma ótica de sempre querer fazer mais para ter mais, não é? Levando a pensar que o seu projeto de vida, e aí que está o seu engano, que o seu projeto de vida é o sucesso, porque se eu tenho sucesso, eu sou uma pessoa realizada. E é aí que você se engana, porque o fazer suplanta o ser. Repita comigo: o fazer suplanta o ser. Então, o que é isso, pastor? Deixa eu lhe explicar. A secularização, essa era que nós estamos, da pós-modernidade, traz um quadro sintomatológico da idolatria, que nada mais é do que da estátua à performance. Quando nós falamos de ídolos, somos tendenciosos a levarmos ao pensamento estátuas, não é? E parece que a gente só é idólatra se a gente se prostra a uma estátua. Isso é uma inverdade. Porque Satanás, na sua articulação do mundo pós-moderno, ele não trabalha somente para que as pessoas venerem estátuas, ídolos, São Fulano, padre não sei de quê, o menino não sei das quantas, né? Não. Ele leva você para a auto-idolatria. E ele tem ganhado muita gente na auto-idolatria.
Porque a gente pensa que idolatria é apenas se prostrar a uma estátua. Não. Satanás agora está nos levando, e precisamos termos cuidado com isso, a autoidolatria. O que é autoidolatria? A teatralização da vida. É você viver uma vida teatral. É você viver uma vida que não é sua. Você não é esta pessoa. Então você vive preso ao quê? A performance. Você lembra o que a gente discutiu na quarta passada? Nós estamos sempre querendo performar. O que é performar? É ser o que o outro, não é? Espera que eu seja, só que eu não sou. Então eu performatizo. Eu viro um sujeito que sempre está performando. Performando para quê? Para agradar o outro. Você entende? E isto é um perigo. Então, a idolatria, eu quero que você entenda isso, ela não desapareceu. A idolatria se secularizou. Foi isto que aconteceu. Então, o que temos hoje, falando aqui de sucesso como projeto de vida, é as figuras de grandes empreendedores de si mesmo. Então, qual é o tom? O tom é o quanto sou bom. E isso é outro perigo. Porque isto fala de performance. O quanto sou bom. Satanás, por vezes, nos enrola, nos embaraça, nos leva a uma crença falsa de que eu preciso sempre estar me autoavaliando a partir da grama do outro. Foi isso que nós introduzimos aqui na quarta passada. Você não é o outro, você é você. E você não precisa ficar preso à teatralização da vida. Você precisa encontrar a verdadeira liberdade que só encontra-se na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, o quanto eu sou bom, isso é um perigo. Primeiro porque bom é Deus. A gente não presta. Primeiro lugar. Tem um crente empreendedor. Aliás, ser um crente empreendedor, especialmente numa época de secularização, obviamente que lhe leva para um cenário de disputa, não é? Quem é empreendedor aqui? Levanta a mão. Empreendedor. Trabalha para si mesmo. Empreendedor. Pronto. Leva você para um cenário de disputa. Você tem que entrar hoje nas mídias sociais, não é? Você precisa desse destaque para seu negócio fluir. Agora, eu preciso compreender o que é que a Bíblia fala sobre prosperidade. Porque se eu não compreendo a base da minha prosperidade, é como segurança. É igual segurança. Porque se Deus não guarda a cidade, em vão vigiam os que a edificam. É igual segurança. Do mesmo jeito, é na sua vida. Você não pode apenas, você pode trabalhar, não é? No sentido de que você está num jogo. Por exemplo, você tem um nicho de trabalho e você quer ter sucesso nesse nicho de trabalho. Você tem que trabalhar, você tem que se destacar, mas você não pode entrar nesse tom. O quão bom eu sou. Por que não? Porque quem te faz prosperar de verdade é Deus. Você entende? Então, existe, abra comigo no Salmo, veja a premissa do que estamos trabalhando.
Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, veja só. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Veja quem você é. Que no devido tempo dá o seu fruto. Percebe? No devido tempo. Hoje Deus estava falando comigo sobre tempo. E eu até postei no grupo da família, relembrando Eclesiastes. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Do sol, das estrelas, da lua. Há um tempo determinado. Então nós precisamos entender que quem nos faz frutificar é Deus. Entende? Veja, cuja folhagem não murcha, e tudo, repita comigo, e tudo, quanto ele faz, será bem sucedido. Pronto. Está aqui o segredo. Nós não podemos depositar a nossa confiança, nós não podemos atrelar o nosso sucesso à economia do país, a os meus seguidores no Instagram. Você entende? A contagem de estrutura que o outro tem, que eu não tenho. Meu irmão, Deus está cuidando de você. Na sua vida, é isso que Deus está falando nos versos 1, verso 2, verso 3. Ele está dizendo o que Malaquias já disse. E outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Você entende? Quem serve a Deus está plantado em segurança. Se Deus quiser fazer da pedra um cliente para você, a pedra vai ser um cliente. Mas não vai faltar. Você entende a matemática? A matemática de Deus é diferente da nossa. Então, pastor, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, tirar da sua mentalidade essa mentalidade raquítica. O quão bom eu sou. Não. O quão bom o teu Deus é. É o inverso. O quanto eu prospero, eu tenho sucesso, sabe? É isso que a sociedade lá fora quer fazer de nós, nos metrificar. E fazer de nós, homens e mulheres, vivendo uma teatralização da vida. Eu tenho que ter para ser. Não, você não tem que ter para ser, você tem que ser. Você entende? Essa é a lógica. Essa é a lógica. Então, o velho ídolo Baal agora está trajando um terno e carregando um iPhone. Você entende? Como se secularizou a idolatria. A idolatria se secularizou. Satanás hoje usa outras ferramentas. Não é mais um ídolo, não é? Como Baal. É um cara de terno e paletó com o iPhone. Qual é o da última geração? 17, pronto. Segurando e dizendo, você só é bem sucedido se você tiver o iPhone 17. Você entende? Enquanto teu Motorola está funcionando, né? Está aqui meu Motorola, glória a Deus. Coloquei até porque o outro quebrou, o outro também era Motorola. Os bichinhos vivem, viu? Os vivinhos os rapazes dão conta
da engrenagem. Está aqui. Coloquei porque ele quebrou, está quebrado. Mas funciona. Eu coloquei foi uma película, chama? Uma película e uma capa. Olha como é bonita a minha capa. Cinza. Está vendo? Funciona. Falo com todo mundo, falo com o Naó, falei hoje com o Naó. Ligo para o povo, mando mensagem no WhatsApp. Pronto. Você entende? Aonde que um iPhone vai me definir? Aonde que uma roupa de marca vai me definir? E entenda, eu não estou dizendo que eu sou contra você ter isto. Você pode ter. Só não confunda as coisas. Só não ache que você é alguma coisa por causa disto. Você entende? Porque senão o iPhone lhe ganhou. Você agora, o seu iPhone 17, né, é o seu novo ídolo. É o seu novo ídolo. Então temos que ter esse cuidado, não é? Então, os sacrifícios antigamente eram de animais, mas hoje os sacrifícios são da própria humanidade, né? Então, o que é que a gente, pastor, o senhor está falando que os sacrifícios hoje, ok, não são mais de animais, não há templos, né? Obviamente que há no mundo, né? Mas não com a grandiosidade que existia na época do século I, aonde existiam templos de adoração a deuses, a idolatria e a prostituição, os cultos de mistério, que nós já pregamos aqui, que Paulo fala em sua primeira carta aos Coríntios. Ok, não estamos mais com essa estrutura, mas a onda da vez, porque sempre tem a onda da vez, Satanás sempre está inovando. Parece que eu estou vendo no inferno a reunião que eles fazem. Qual é a da vez? Qual é a da hora? O que é que a gente vai fazer agora para prender os crentes? Para não deixar eles terem mais vida de oração? Para prender eles, para eles não terem mais tempo e dedicação na leitura da palavra. O que é que a gente vai fazer? É isso. É isso que Satanás tenta. Porque antigamente, não é? Eu até brinco com essa história, a gente, pelos dons espirituais, Deus falava na igreja, não é? Houve uma reunião no inferno, não é? Para descobrir como parava tal crente. Hoje não tem mais. Hoje não precisa nem de reunião. Para derrubar determinados crentes, nem de reunião precisa. Basta você se enrolar no lençol. Aí você vai, chega em casa, já bati meu ponto na igreja, já fui lá, vou para casa agora, tomar meu banhozinho quente, né? Vou me enrolar no lençol e vou para o meu Reels do Instagram. Vamos ver aqui se até 2 da madrugada eu consigo me antenar nas redes sociais. Vou aqui ver a minha série predileta. Não é? Eu achei um capítulo, quando olho, assisti 9 capítulos. Tempo. Prioridade. O que é que o diabo está fazendo? Lhe distraindo. Quanto mais distração, menos tempo de oração. Quanto mais distração, menos tempo de leitura da palavra. Quanto mais distração, menos tempo de consagração. Quanto mais distração, menos vontade de evangelizar. Quanto mais distração, menos espiritualidade você vai alcançar na sua vida. É isso que o diabo está fazendo. E falando ainda, retornando aqui para a temática, o sucesso como um projeto de vida, quando o sucesso se torna um ídolo, o que é que a gente sacrifica? O senhor falou aí, pastor, que nós estamos, agora não é mais sacrifício de animais, é sacrifício dos próprios humanos, sim. Porque para eu conseguir
o sucesso que eu tanto almejo, eu sacrifico muita coisa. Eu sacrifico tempo de qualidade com minha família e com os amigos. Eu sacrifico minha saúde. Eu sacrifico meus relacionamentos. Eu sacrifico o meu ministério. Eu sacrifico o meu sono. Eu sacrifico a paz de espírito. Eu sacrifico o meu tempo com Deus. Porque, ora, o sucesso tornou-se meu ídolo. Você entende? Então, a essência permanece a mesma. A essência permanece a mesma. Buscar significado, é isso que o diabo está fazendo com essa sociedade. Busquem significado, busquem segurança e busquem identidade em algo que não seja Deus. Então ele não só dá a dica, como ele dá o instrumento. Entende? Mateus 6:21 é o retrato disto. Onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Eu quero que você entenda algo. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. O nosso tesouro arrasta o nosso coração. E a pergunta é: aonde está o seu coração? Qual é a sua prioridade? É o reino de Deus ou é o sucesso de vida? Então, o coração do homem bem-sucedido, porém distante de Deus, está cativo. Cativo a quê? Ao seu próprio portfólio. Ele virou o seu próprio ídolo. A sua sina, o seu desejo maior é só sucesso. Ele vive num cativeiro. Ele virou seu próprio portfólio. Então, o homem que tem o sucesso como projeto de vida, antropologicamente falando, ele inverte a ordem criacional estabelecida em Gênesis. Por quê? Porque a ordem criacional coloca o sujeito criado, que foi o homem, para adorar ao Criador. E quando você inverte essa ordem, você começa a viver o ativismo do fazer em detrimento do ser. Você entende? Você começa a se tornar ativista. Ativista do fazer em detrimento do ser. A ordem bíblica se dá na sequência. Repita comigo esta sequência para você aprender. Vamos lá? Ser, fazer e ter. Pronto. Esta é a ordem bíblica. Ser, fazer e ter. Pastor, me prova na Bíblia. Provo agora. Gênesis 1:26. Ser. Façamos o homem à nossa imagem. A nossa identidade primordial é o imago Dei, ou seja, nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Nós somos seres relacionais, espirituais e morais. Então, em primeiro lugar, ser. Ser aquilo que Deus me fez para ser. Não o que o outro quer que eu seja. Não para agradar ou satisfazer as expectativas do outro sobre mim. Não, para agradar a Deus. Eu sou para agradar a Deus. Segundo, fazer. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar
e o guardar. Ou seja, primeiro ele trabalhou no ser, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Agora o homem não vai ficar parado, não. O homem vai se ocupar. E já se diz um ditado: oficina, mente vazia, oficina do diabo. Aí Deus diz: esse homem não pode ficar parado, esse homem tem que trabalhar. Tomou, pois, o Senhor ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Gênesis 2:15. Irmãos, o trabalho é um dom, o trabalho é uma vocação, e o trabalho é uma expressão do ser. Primeiro, ser, depois, fazer. Aí vem a consequência, ter. Gênesis 1:29. Veja que esse tripé está todo na criação. Eis que vos tenho dado, olha o ter, vos tenho dado. Quem dá? Deus. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Gênesis 1:29. Pega a semente, planta a semente, porque eu já vou-lo tenho dado. Então, os recursos de Deus dados ao homem são bênçãos para a administração, para não sermos escravos da valorização do ter em detrimento do ser. Preocupe-se primeiramente em ser. Sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, sou um filho de Deus, sou uma filha de Deus, sou escravo do Evangelho, sou administrador dos bens que Deus me deu, sou diácono na casa de Deus, sou, aleluia, você entende? Pastor, sou, eu sou. Agora, fazer vem depois. Primeiro eu me preocupo com quem eu sou, e isso passa pelo crivo do que Deus quer que eu seja, não do que o outro quer que eu seja ou espera que eu seja. E aí eu vou para o fazer, que aí eu vou trabalhar agora, não é? Naquilo que o Senhor já, em sua excelência do saber, na eternidade já predestinou para mim. E agora eu vou ter. Amém? Então o ter é a terceira figura desse tripé. E primeiro vem o ser e o fazer, para depois vir o ter. Só que a inversão, que aí é que está o perigo, o que é que Satanás está fazendo? Ele está invertendo. Primeiro vem o ter, depois o fazer e depois o ser. Você entende a inversão? Primeiro ele quer que o nosso objetivo primário seja o ter. Ter o quê? Riqueza, fama, sucesso, poder, status, nome. Ele quer primeiro que a gente tenha. É o ter em detrimento do ser. Jesus nunca alçou esses voos. Era um homem simples. Nas oportunidades que o povo queria glorificá-lo, o que é que Jesus fazia? Se escondia. Na hora que os homens queriam colocá-lo num pedestal, ele ia para o deserto orar. Ele se humilhou. Ele morreu morte de cruz, que na época era a pior sentença de morte para uma pessoa. Era você morrer na cruz. Era para bandidos salteadores ladrões e pessoas que matavam umas às outras, assassinos, cruéis. Então muitos da seita dos, me ajude aí, dos zelotes,
Obrigado. Eram mortos em morte de cruz, porque eles eram uma facção. Eles eram assassinos cruéis. Dissemos isso aqui na quarta passada. Depois do ter, vem o fazer. Então o ser humano aqui inverte a ordenança divina do trabalho saudável. Deus quer que você tenha, mas Deus quer que você faça. Você tem que fazer. Você tem que usar sua vocação, seu dom. Então há uma troca aqui por um ativismo. Eu preciso fazer, eu preciso adquirir, eu preciso me formar, eu preciso ter uma graduação, eu preciso ter uma pós-graduação, eu preciso de um mestrado, de um doutorado, de um pós-doutorado para eu ser alguma coisa. Não sou contra nem graduação, nem pós-graduação, nem mestrado, nem doutorado, nem pós-doutorado. Eu sou contra você utilizar isso como regra de vida para você ser alguma coisa. Você entende? Você já é filho do Deus Altíssimo. Essa é a nossa primazia. E aí, por último, vem o ser. O que nós acabamos de pregar, que primeiro tem que vir, como é o tripé bíblico, como é? Ser, fazer e ter. Qual é agora a inversão? Ter, fazer, para poder ser. Entende? Então eu só sou, veja como eu me torno um escravo. Eu só sou à medida do que eu tenho. É muita pobreza, não é não? É muita pobreza. Eu só sou à medida do que eu tenho. Você é muito pobre. Me desculpe lhe dizer. Se você só é o tamanho do seu carro, você é muito pobre. Se você só é o tamanho da sua maravilhosa casa, você é muito pobre. Se você só é o tamanho das riquezas que estão guardadas no banco, você é muito pobre. Agora, a Bíblia é quem diz, não eu. Não nasceu homem maior do que ele. Quem afirmou foi Jesus Cristo. Nascido de mulher, antes dele nunca houve. Sabe o que é que ele era? Perguntaram a ele o que é que ele era. Ele disse, eu sou essa pessoa que Jesus disse que não tinha ainda nascido de mulher, homem maior do que ele. Aí perguntaram, quem és tu? Eu sou uma voz que clama no deserto. Aquele que Jesus disse que de mulher não tinha nascido homem maior do que ele, olhou e disse, é necessário que eu diminua para que ele cresça. A riqueza está nisto. Era nisto que João Batista se baseava. Ele era grande não pelo que ele tinha, ele era grande pelo que Deus o tornara. Você entende? Isso é identidade, e nós estamos perdendo a identidade, a nossa identidade. Então o sucesso como projeto de vida é um ídolo. Trata-se de uma heresia soteriológica, que propaga uma doutrina de salvação, inclusive por obras, o que nós não aceitamos, o que nós não pregamos. Salvação é por fé e não por obra. Não tem obra nenhuma que você diga, olha aqui o tamanho da obra que eu fiz, não é possível quando você é salvo. Não tem como você ser salvo por nenhuma obra, por maior que seja. Você só é salvo pela fé em Cristo Jesus. Ponto. Isso é motivo de você se alegrar, inclusive, porque eu e você, a gente não presta. Nosso coração é enganoso, é inclinado para o mal. Até as nossas motivações, aquelas que, às vezes que nós queremos acertar, as nossas motivações estão erradas. Então, graças a Deus que nós somos salvos por causa de Jesus. Por isso estamos seguros. Pastor, se você morrer hoje, morre salvo, ô meu filho, direto para a glória.
direto para a glória, porque não depende mais de mim. Graças a Deus, eu me arrependi e até o meu arrependimento não proveu de mim. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. A gente diz assim, eu me arrependi, eu tomei a decisão. Foi o Espírito trabalhando em você. Então a salvação do homem começa e termina em Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Glória a Deus. Então, este caminho inverso, ele traz o quê? Exaustão. Exaustão emocional, psicológica, espiritual. Por quê? Porque a gente busca uma autorredenção pelos nossos próprios esforços. E esta narrativa é oposta e contrária às Escrituras. Não é pecado, não é o pecado, não é porque a ordem inversa diz isso. Não é o pecado, é a mediocridade. Então tem as igrejas que pregam a teologia da prosperidade, diz que se você não tiver dinheiro, não for bem sucedido, você está em pecado. É isso que eles afirmam. Eles não falam do pecado, eles falam da mediocridade, ou seja, uma pessoa que não busca se destacar, que não busca a excelência. Então, no pensamento desse povo, por isso que eles fazem as fogueiras santas, eles fazem os envelopes ungidos, eles fazem as rosas, né, do deserto, e sei o que mais lá eles fazem. Eu só escuto falar que eu não frequento, né? Esses besteiróis, leva para casa o óleo ungido, compra, é R$10, né? Leva para casa a água do Rio Jordão, que vai curar as enfermidades todas. Não é assim que eles fazem? Enganando, mentindo. Então, por onde dá a salvação? Pelo nosso esforço pessoal? Não. Pelas estratégias humanas? Não. Se dá pela graça de Jesus Cristo. Por isso que eu não posso ter o sucesso como meu projeto de vida. Porque aí até o Salvador, o meu Salvador, se torna eu, e não Jesus. Quem é seu Salvador? Eu. E não Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Qual é o caminho da salvação, a vida eterna? Ora, a busca de um legado de sucesso. Eu, para ir para o céu, tenho que deixar um legado de sucesso. Você está se enganando. Você não tem que deixar um legado de sucesso, uma marca pessoal para ir para o céu. Entende? Tem crente ativista na igreja, que está esquecendo marido dentro de casa, está esquecendo que tem marido dentro de casa, está esquecendo que tem esposa dentro de casa, está esquecendo que tem filho para cuidar, está esquecendo que tem outros afazeres, está se tornando ativista de igreja, entende? Quer fazer tudo ao mesmo tempo, porque acredita na crença falsa de quanto mais eu produzo aqui na terra para o reino de Deus, mais eu adquiro passaporte, o meu passaporte se valida para a salvação. Que engano, que equívoco. O seu passaporte para a eternidade é de graça. O seu passaporte para a eternidade já foi pago. Quem pagou e quitou a dívida e o débito foi Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus. Faça aquilo que lhe cabe fazer, mas não uma barganha. Com Deus não se barganha, com Deus não se troca, não é uma moeda de troca. Diga amém. Então não há caminhos, e eu termino aqui, não há caminhos construídos por homens que o fim não seja destruição. Entrega teus caminhos ao Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega os teus projetos ao Senhor.
Entrega o teu dia de trabalho ao Senhor, porque o Senhor tudo pode. O Senhor é o Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus que cria, como está escrito em Hebreus, aonde não existe nada, Ele traz a existência. Aleluia. Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Cuidado com as suas escolhas, cuidado com os seus caminhos. Romanos 3 e 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Olha a nossa realidade. Você é chamado pela Bíblia, e eu também, de inútil. Isso é um fato. Porque até quando fazemos o que o nosso Senhor mandou a gente fazer, a gente só fez o que Ele mandou fazer. Serve inútil. É a Bíblia. Não tem para onde correr. Serve inútil. Aí a Bíblia diz mais: vocês se acham bons, é? Paulo lá escrevendo para a igreja de Roma. Vocês se acham bons, é? Deixa eu dizer uma verdade a vocês. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Olha a metrificação. Por isso que a graça nos alcançou. Por isso que a remissão dos nossos pecados não é por obras, porque se fosse por obras, todos nós aqui estávamos condenados. Mas por causa de Cristo, que morreu na cruz do Calvário, estamos salvos. Aleluia! Vamos morar na eternidade com Cristo Jesus na glória. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Pastor, quais os sinais que a busca pelo sucesso? Vamos tirar a prova dos 9? Me dá 2 minutinhos e vamos tirar a prova dos 9. Quais os sinais que a busca pelo sucesso se tornou um ídolo na minha vida? Me dá aí alguns sinais para eu ver se está acontecendo isso na minha vida. Te dou. Primeiro sinal: o ídolo, ele sempre exige sacrifícios éticos e negociações de valores. Era o que eu estava pregando aqui. Eu vou trabalhar domingo. Amor, tu vai trabalhar domingo. Domingo é do Senhor. Domingo a gente vai para a igreja. Não. A gente tem umas continhas para pagar. Eu vou rodar de Uber domingo todo. Só hoje a gente negocia princípio. Não, eu vou fechar esse acordo. Mas amor, tu não está vendo, isso é a esposa aflita, ou então o esposo aflito. Tu não está vendo que tem negócio errado nesse acordo? Como é que tu vai fechar esse acordo? Tu vai ter que mentir. Mas eu quero sucesso. O sucesso é o ídolo. Qual é a minha resposta? É uma mentirinha. Eu vou assinar esse papel, isso é besteira. Sabe quem é o pai da mentira? O diabo. Você vai negociar princípios? Você vai negociar valores? Segundo, o ídolo traz erosão nos relacionamentos. Quando o sucesso se torna um ídolo, os seus relacionamentos, a sua família, os seus filhos, os seus cônjuges, eles se tornam agora não mais prioridade, porque eles são interrupções à produtividade. Eu preciso produzir, mas você prometeu para ela que ia levar ela na praia, mas eu preciso produzir. Olha o sucesso como ídolo, eu preciso produzir, mas hoje é domingo, tu disse que ia tomar um sorvete comigo, homem, mas eu preciso produzir. Olha o ídolo falando mais alto.
Então, seus relacionamentos se tornam uma erosão. Você sacrifica os seus relacionamentos, porque você quer agradar quem? Ao ídolo. Qual é o ídolo? Sucesso. Terceiro, o ídolo traz uma inquietação perpétua. Pense num camarada inquieto e ansioso, aquele que está preso ao ídolo que é o sucesso. Há uma ausência de descanso, você não descansa. Porque você vive correndo. Você sabe que tem que descansar, você sabe que tem que ter lazer, você sabe que tem que ter momentos de desopilar, mas você fica preso, sempre em busca de um próximo objetivo, sempre em busca de um novo empreendimento, sempre em busca de um novo projeto. Para quê? Para ter mais sucesso, para alimentar o ídolo. Quarto lugar, o ídolo promove cansaço, fadiga, desespero na mente e antiprodutividade espiritual. Meus irmãos, quem vive nessa teatralização da vida em busca do sucesso de forma frenética, não descansa, não tem paz, não tem uma mente tranquila e vive a antiprodutividade espiritual, porque não tem mais tempo para Deus. E em quinto e último lugar, o ídolo traz o medo do fracasso. A vida é vivida agora não por paixão, mas por vocação, ou por vocação. Nem é vivida por paixão, nem por vocação, mas agora a gente vive amedrontados. Pelo quê? Por sermos considerados medíocres. Você viu a irmã fulana? Que vida miserável. Você viu o irmão fulano? Muito medíocre. Não é? Porque não tem um sucesso que, aos olhos humanos, aos olhos da sociedade esquizofrênica, não é? E doentia, afirma que para que sejamos alguma coisa, precisamos ter tal medida de sucesso. Então, se você quer sucesso na vida, não tem problema, meu irmão. Não tem problema. Agora, não faça disso um projeto de vida. Se for um projeto de vida, você só vai adquirir cansaço, exaustão, fraqueza, ansiedade, um sentimento terrível de fracasso, porque não preenche. O que preenche é Jesus. Um fardo pesado e insuportável que Jesus inclusive condenou nos fariseus. Mateus 23:4, e eu termino. Mateus 23:4. Vamos ler do 1 ao 4. E esses versos que eu vou ler agora são introdutórios para a próxima quarta-feira, tá? Porque agora a gente vai começar também a conhecer a liberdade em Cristo Jesus, que os fariseus não queriam. Os fariseus queriam atar fardos pesados aos homens. Vamos ler. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei, olha o fazer aqui aparecendo, ó. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Olha só, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem
movê-lo. Amém? Não carregue o fardo que Jesus não colocou sobre você. O fardo de Jesus é suave e leve. Que você possa meditar nas Sagradas Escrituras, que você possa meditar no que foi pregado nesta noite e guardar no seu coração. Amém? Fique de pé.